Estamos aqui com mais um programa É Tudo Questão de Atitude. A gente fala sobre diversos assuntos, sobre a saúde física, espiritual, sobre a saúde intelectual, a saúde social. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu acho que permeia várias saúdes, que é tecnologia. Tecnologia e crianças. É um assunto que eu acho que interessa a todo mundo, porque hoje a gente vive o tempo todo com várias crianças que estão completamente absorvidas pela tecnologia e a gente fica perdida ou como mãe, ou como tio, ou como parente. E eu trouxe uma pessoa muito especial para falar sobre isso conosco, a Cláudia Sanches. Olá, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui conosco e até queria que você se apresentasse, sua formação, quantos anos você trabalha como psicóloga, claro. Psicóloga clínica, né? Psicóloga clínica, isso. Conta um pouquinho da nossa história, claro. Da sua história para nós. Bom, eu sou a Cláudia, eu sou psicóloga clínica, eu me formei já há 26 anos, fui atuar na área de marketing, em consultoria de pesquisa de marketing, em institutos, em grandes empresas, entendendo a dinâmica do consumidor, né? A relação que ele estabelece com marcas, com consumo, as tendências, os movimentos, né? Os comportamentos que vão surgindo, as mudanças sociais de contextos, né? Que entram novas situações, como a tecnologia, né, que é um advento recente hoje, se a gente for olhar, né, na história aí da humanidade, né. E aí, depois, em 2008, eu saí, né, do universo corporativo, continuei na área de consultoria para projetos de marketing com foco no universo infanto-juvenil. Porque hoje a gente percebe que a relação que as crianças têm com o consumo, seja de personagem, de mídia, de brinquedo, do que for, mesmo assim de moda, né, tem a ver com elementos importantes da infância. Então as indústrias precisam sim ser responsáveis e estar atentas à forma com que as crianças estabelecem a conexão com seus produtos. E eu juntei então a formação da psicologia com a parte de pesquisa de marketing, ajudando empresas a entender a responsabilidade que elas têm ao lançar uma boneca com determinadas características, ao lançar um jogo, né, uma proposta de cenário, de brinquedo, não importa. Mas que ali existe uma responsabilidade na forma com que a criança vai interagir. Que interessante, né? Tem mesmo, né? Muito. Porque é o que ela vai consumir, né? E você observa dinâmicas muito distintas, né? Você tem N tipos de bonecas, você observa uma criança brincar com uma Polly é uma coisa, com uma Barbie é outra, com uma Monster High é outra, com uma Baby Alive é outra. Então existem dinâmicas muito diferentes, né? E que são importantes. Desculpa te interromper, claro. Mas até corporalmente, né? Uma que é fininha, outra que é mais gordinha, que deve ter uma identificação ali, né? Muito, tanto em termos de formato como em termos de propriedade. Se uma é mais universo criança, se uma é mais adolescente, se uma representa mais o universo feminino, mulher, onde a criança também se projeta, né? Qual é o meu referencial de mulher? Então você tem uma Barbie muito no referencial mãe, né? E diferente de uma Polly, que dificilmente elas põem a Polly como adulta, a Polly é no máximo adolescente. Olha, né? Que bacana. Então você tem uma referência muito importante aí na relação da criança com os brinquedos. E aí em 2014 eu comecei a clinicar realmente, né, com essa bagagem que eu já vinha acumulando ao longo dos anos, e estou fazendo a formação clínica em psicanálise, mas é a área já que eu atuo, e trabalho com crianças desde 3 anos até adolescentes. Tá. Então esse é o meu trabalho. Eu até convidei a Cláudia para nos dar essa entrevista para a gente falar sobre tecnologia e criança, porque eu acredito que é algo, não só porque eu tenho filhos pequenos, né, mas você também, ou se você é avó, você é tia, eu vejo hoje até o avô, até a tia muito preocupada, mas esse menino não sai da internet, mas essa menina não sai do celular, é conectado o tempo todo e nem fala oi pra gente. Então é algo que a fala deles incomoda os pais, né, nesse sentido. Poxa, se eles estão indo bem na escola, se eles têm conteúdo, né, qual é o problema? Às vezes a gente também acha que é problema porque nós somos de uma geração que está ainda tentando entender isso, né, Cláudia? Então eu quero assim, a princípio, qual que é a tua opinião, de forma geral? Você deve atender muita criança que o pai chega lá e fala, resolve para mim, pelo amor de Deus, né?
Então, qual que é a tua opinião em relação à criança e tecnologia? Pois é, a tecnologia é inerente a essas gerações. Então, esse discurso de, não quero meu filho próximo, não dá mais. Eu acho que até uns 3, 4, 5 anos atrás ainda existia uma tentativa, né, de alguns grupos de pais de eu não vou deixar ter esse acesso. Porém, existe um mundo hoje que diz que a criança precisa saber, precisa ter noções básicas, precisa entender, porque o conhecimento está vindo por aí, né? Muitas escolas hoje já partem da premissa das crianças terem os próprios tablets, ou elas têm aulas informatizadas, né? Elas vão para casa e têm que fazer pesquisas, elas já têm aulas com estruturas de games, então a criança que não tem nenhum contato com a tecnologia vai se sentir absolutamente deslocada deste mundo. Então acho que esse é um ponto importante. Não estou dizendo, então, olha, tem que deixar porque tudo bem, e acabou. Não. É um mundo muito novo para os pais, com certeza. Nós viemos de uma geração onde a gente começou a ter contato, né? Não somos a geração que nunca teve o contato, mas somos uma geração que começou muito devagar, né? A gente já era adolescente, né? Já era adolescente, começo da vida adulta, né? E aí começa a ter um computador no trabalho para 5 usarem. Né? Era uma coisa que foi começando aos poucos. Aí de vez em quando era para usar para um relatório, porque o resto ainda era na mão, escrevia, né? Corrigia. E aí alguém ia digitar para deixar o arquivo. E aí a coisa foi evoluindo de tal maneira que hoje a tecnologia é uma extensão nossa. Né? A gente não consegue mais pensar na vida sem. Ela trouxe muitos prós e muitos contras. Né? E o que a gente percebe no movimento de alguns anos atrás é que a geração de pais que antes não tinha muito esse contato, ou ainda tinha num âmbito muito profissional, enquanto as crianças já entraram toda no universo do touch, é uma geração do dedo, né? Dedo. Tem criança pequena que pega um brinquedo e começa a fazer assim, né? Mas onde vira, onde toca, né? Já sabe, né? Já busca a tecnologia ali, né? Os pais tinham assim, no meu trabalho eu tenho computador, não, mas em casa, né? Eu fico no máximo na TV, ou eu ligo meu aparelho de som, né? Um outro contato. Os pais começaram a também ver os benefícios da tecnologia e usufruir disso. Então hoje você tem uma geração de pais que está o tempo inteiro também nas redes sociais, né? Usa para finalidade de trabalho, né? A gente sabe quanto a conectividade facilita as relações não só pessoais, mas profissionais. Você atinge uma infinidade de pessoas um tempo recorde, né? Então a gente sabe de tudo isso. Mas o que aconteceu? Enquanto os pais vão para um caminho com a tecnologia, os filhos estão nesse mundo da tecnologia. E o que a gente vai observando é que esses mundos foram se separando, foram se distanciando. Então, apesar do pai estar ali também ter o Instagram, o Facebook, os e-mails e assistir YouTube, ele tem um mundo próprio e o filho construiu um outro mundo. E o que está acontecendo é que esses mundos não estão se conversando, né? Sim. Então você vê, tem uma desconexão, comum, uma desconexão. É muito comum você estar num restaurante e ver a mãe e o filho fazendo coisas completamente diferentes. Né? Os dois estão no mundo virtual ali, fazendo coisas completamente diferentes. Que isso é ruim, né? Que é ruim, né? E que muitas vezes ele é impulsionado por demandas muito diferentes. A mãe pode estar respondendo um e-mail de trabalho, ou comentando uma postagem que tem a ver até com o trabalho, né? Ou respondendo algo importante para a mãe. Os pais, não está bem. Mãe, você levou o papai no médico? Ela pode estar resolvendo alguma coisa importante. Tá. Enquanto que o filho está imerso em algo porque ele não está encontrando lugar de escuta. Aí é diferente a demanda. Com certeza. Se você tira a criança do celular, né, isso a gente observa em qualquer situação. As crianças estão ali, qualquer ambiente. Você está numa praça, você está com o teu filho em casa, com amiguinhos, você está no cinema esperando começar, não importa onde. Se você fala para uma criança, escuta, você não quer vir aqui? Deixa eu te contar uma história. Ela sai imediatamente. Sai mesmo. Ela quer saber, né?
Você deu uma outra oportunidade, né? Você deu uma outra oportunidade. E eu acho que assim, o mais importante, o que está por trás de tudo isso? Quando a gente fala, mas é viciado, não sai do celular. O que está por trás de tudo isso? Que também move os adultos, não é só a criança. A necessidade de se sentir pertencente. A gente só valida a nossa história só tem sentido se a gente se sentir pertencente. Né? O ser humano não nasceu para ficar sozinho. A gente não é um ser isolado e ilhado no mundo. Então, se nós não validamos a nossa história, não faz sentido. Com certeza. Não, você tem toda a razão. E realmente eu vejo, né, muitos pais que assim oferecem uma outra oportunidade para o filho. Olha, então além da internet, do videogame, você vai também fazer uma academia ou vai fazer um esporte. E a criança aceita, porque ela entende a importância do equilíbrio. Agora, muitos pais não falam. Então, assim, mas fica o dia inteiro. Mas o que outra oportunidade você dá, né? Bom, já estamos na metade do programa. A gente vai para um rápido apoio cultural e logo voltamos. Hoje eu estou entrevistando a Cláudia Sanches, psicóloga clínica, tem um conhecimento incrível sobre criança, sobre marca, né? Achei muito interessante isso, você aprender como as crianças consomem, né? Porque realmente isso é fundamental para a gente entendê-las, né? E Cláudia, eu queria te fazer uma pergunta agora que é o seguinte, eu vejo que muitos pais, até por eu estar aqui na TV, me perguntam, né? Você já não entrevistou ninguém? Você sabe sobre isso? Que as crianças hoje, eu divulgo sempre no programa uma leitura. Então, assim, um livro importante que possa ajudar uma outra pessoa ou telespectador. Eu vejo que as crianças conectadas na internet não têm tempo mais para ler. E quando eu falo ler, não é pegar um livro, um papel. Quando eu vejo as crianças na internet, nunca é lendo um conteúdo em PDF. Geralmente é entendendo o conteúdo num vídeo, né? Num blog, mas nunca lendo. A tua opinião, né, sobre tudo que você já estudou, que você vivencia, isso para mim é uma falha muito grande na criança que não consegue mais. Você vê dessa forma ou você tem um lado positivo nessa história? Olha, eu acho que assim, a forma de consumir conteúdo realmente vai na contramão do procedimento de alfabetização, de aprendizagem, né, que pressupõe concentração, pressupõe um tempo em que você vai interagir com aquilo e digerir, refletir, elaborar e chegar a conclusões, né? Esse é o processo que as professoras estabelecem quando a criança começa a aprender a escrever, a ler e ter o contato com os livros, né? O livro promove isso. Você precisa de um ambiente, é o que a gente chama de setting, é um ambiente que propicie isso, né? A internet não é este ambiente, porque ela é bombardeada, não só o tempo todo, porque eles estão com todas as redes abertas ao mesmo tempo, vem mensagem de um, apita de outro, o WhatsApp vem, aí chega um vídeo, eles querem assistir o vídeo, aí a mãe escreve falando alguma coisa, aí abre o e-mail tal, tem que abrir o e-mail. Então assim, a capacidade de concentração, navegando na internet, é muito baixa, muito. Mas o que a gente sempre aponta, né? Hoje a indústria de marketing também trabalha isso. Que hoje o bem mais precioso que existe, né? Não é ouro, diamante, dinheiro, nada disso. É a atenção. Para você obter a atenção da pessoa, é muito difícil. Quem consegue ter a atenção da pessoa é quem consegue se conectar emocionalmente com a pessoa. Então, você vê sim adolescentes assistindo a vídeos se emocionando, lendo textos grandes, mesmo crianças assistindo coisas, ouvindo vídeos de youtubers de 5, 8, 10, 15 minutos, ou mesmo assistindo alguém construindo um palácio gigante no Minecraft, tem vídeos de meia hora. Você olha a criança e fala, eu não acredito que ela está concentrada vendo isso, né? Porque ali se estabeleceu uma conexão. Ali ela encontrou sentido para o que está sendo dito, ouvido, não importa. Mas, e a questão com os livros hoje,
é isso, o quanto que a criança está se sentindo conectada com aquilo que está ali dito, né? Hoje a gente tem histórias maravilhosas. E você precisa ter a forma de conseguir fazer essas crianças se conectarem. A gente teve uma geração grande de Harry Potter. Sim, né? como? Que já foi na contramão, porque já era uma geração que começou na internet, já tinha um contato, não tão forte como a de hoje, mas tinha. E ao contrário do que muitas pessoas diziam, eles não leem mais, eles devoraram. É verdade. Né? Porque ali eles encontraram um universo com uma riqueza tamanha de significados, de vivências, de fantasias, de angústias, de dinâmicas que eles viviam. Teve uma identificação, né? Então o que a gente diz é isso, que existe muito conteúdo aí, que as crianças, quando estabelecem essa conexão, o pai tem que estar muito atento. Porque pode ser um conteúdo muito positivo, construtivo, né? Como exemplo que eu te dei do Minecraft, de estar construindo coisas, cidades. Ou quando eles vão jogar um game de estratégias, onde existe um intuito ali por trás, onde eles planejam uma série de coisas, que você vê um pensamento construindo muito bacana. Mas os pais não estão nessa mesma sintonia. Eles falam, tá jogando o jogo, né? Tá assistindo vídeo, né? A gente teve canais alguns anos atrás bárbaros, a gente tinha um Arte Ataque, a gente tinha, né, que na própria TV também tinha, você tinha canais bárbaros ensinando a construir coisas com reciclados. E aí as crianças ficavam horas ali e falavam, gente, isso é muito legal, né? Porque ela está sendo desafiada a aprender algo que faz sentido com o universo dela. E que ela vai se sentir muito realizada ao conseguir. E Cláudia, e querendo ou não, a escola está muito em contramão, né? Toda essa tecnologia, né? Você vê hoje uma criança, ela está no videogame, ela está no iPad, ela está com o celular, ela está com outro celular e ela está tendo ali informação o tempo todo. E na escola ainda é uma lousa, algumas vezes até não lousa, mas algo eletrônico, mas que ali com 35 pessoas na mesma sala, a professora falando e ele ali dizendo, poxa, qual é o sentido? Para que eu preciso aprender isso, né? Sendo que eu chego em casa e vejo muito mais conteúdo. É difícil, né? Porque tá na contramão, né? Tá na contramão. Não evoluiu junto, né? Tá na contramão. Não evoluiu. Você tem uma linha muito conteudista, né? Você tem algumas linhas muito conteudista, tá? Conteúdo, né? Como se o jovem pudesse ser uma mente vazia e que você enche de conteúdo para quando ele chegar lá no vestibular, ele vai fazer a prova e pronto, né? E você tem outras linhas que não são na linha conteudista, que sim estimulam a expressão artística, né? O se reconectar, o ter uma dimensão dos valores, o que eu posso fazer, o que eu sou capaz de fazer. Mas aí, ao mesmo tempo, você também vê essas linhas um pouco distantes desta outra realidade. Então, Você tem uma criança que tem um potencial criativo absurdo e não consegue fazer a costura. Então, tá bom, mas qual a aplicabilidade que eu tenho no meu dia a dia disso? Como é que eu resolvo uma questão efetiva? Né? Então, você vê coisas muito desconectadas hoje em dia, né? E o que as crianças e os adolescentes estão buscando, e a tecnologia só é uma ferramenta, é dar um sentido para a sua existência, né? A gente fala sempre, a psicanálise parte da premissa da relação bebê e criança, que o primeiro olhar que a gente encontra na vida, quando a gente nasce, é o olhar da mãe. E o olhar da mãe valida nossa identidade filho, né? A gente existe. A gente só se o bebê já não encontra um olhar de validação da mãe, ele já começa uma vida muito difícil. E a criança vai crescendo e vai buscando esse olhar o tempo todo. Porque o bebê, enquanto ele mama, a mãe está ali olhando, né? Existe aquele olhar. A criança, à medida que ela começa a interagir com o mundo e não está mais o dia inteiro com a mãe, ela cria outras dimensões. Mas este olhar, ele não se perde ao longo da vida. Sim, nós adultos buscamos esse olhar de outras formas, de outros formatos. Mas esse olhar é validado o tempo todo. A tecnologia é uma ferramenta que possibilitou às crianças e aos jovens buscar este olhar de validação. E aí você tem crianças encontrando por um caminho positivo e crianças encontrando por um caminho negativo.
Só que o problema não é o negócio, né? Não é. É só não é ferramental, exatamente, é o instrumento, né? Na realidade, é a interpretação que as crianças fazem, né? Eu, em discussão com uma criança esses dias, ela fez essa pergunta, né? Ah, tá bom, teve um massacre, mas o problema foi a arma, porque a arma é uma coisa e muitas vezes ajuda em muitos casos. O problema é como aqueles jovens olharam para a arma e decidiram tomar uma atitude tão terrível, né? Terrível realmente, mas o problema não é a arma. Eu aprendi muito com o Padre Haroldo, por ter trabalhado com ele, que o problema não é o álcool nem a droga, o problema é a pessoa que decide fazer opção pelo álcool e pela droga, Exatamente, né? E Cláudia, antes que acabe o nosso programa, depois eu faço mais perguntas, mas essa é fundamental. Olha lá, tá acabando já o nosso programa, então é a última. Tá bom. Que eu acho que é muito importante. Como os pais podem buscar o equilíbrio? De entender que a tecnologia é importante, que aquele videogame, aquele youtuber é importante seu filho assistir, mas ao mesmo tempo que a atividade física conta, o olhar olho no olho, uma leitura conta. Como buscar esse equilíbrio como pais? Sim. Olha, a questão do equilíbrio é fundamental, óbvio, né? Eu não vou aqui entrar em questões técnicas e tantos profissionais já falam disso. Que não deve ficar o dia todo, que tem um limite, se a criança é muito pequena, quantas horas ficar, né? Não pode fazer da vida só a conexão. Porém, o que eu vejo, né, na área clínica, na atuação com as crianças, e a própria psicanálise também dá esse arcabouço para a gente, é o seguinte: o pai precisa estar muito atento o que a criança busca na relação com a tecnologia, seja no videogames, seja na TV, no tablet, no celular, no computador, não importa em qual, né, a plataforma que ela escolhe. Mas o que ela está buscando? E aí precisa estar muito atento a conversar com a criança, porque na relação que a criança estabelece, ela está consumindo, ela está absorvendo coisas. Muitas dessas coisas ela não tem como digerir. Fica ali, vai entrando dentro dela, não sabe traduzir direito. E muitas vezes ela vai traduzir isso de um jeito completamente errado, né? Ela vai entender que sim, que o legal é ser agressivo, que o legal é bater, que o legal é ser o melhor sempre, né? E muitas vezes ela está com aquilo dentro dela e não tem um canal de uma válvula de escape. Cabe aos pais ser essa válvula de escape. Cabe aos pais estar atento, mas não é atento no sentido do controle. Já deu, 1 hora, desliga. Vamos, já está de noite, hora de dormir, não é para ficar no celular, né? Não, peraí, agora é a tua aula de balé, desliga esse negócio. Não é nesse sentido, é no sentido de exercer a empatia, se colocar no lugar da criança, observar o que ela está assistindo, sentar do lado quando ela está vendo o canal do YouTube. Filha, e aí? A criança riu, o que é legal? O que você gostou? Por que você gosta tanto do Felipe Neto, do Lucas Neto? Né? O que ele fez aí de bacana? Pô, mas isso você achou legal? Você discutir um pouco, né, com a criança o que ali foi importante ou não foi. Ou se ela começa a jogar um jogo, né? Hoje a gente tem a plataforma Roblox. Hoje já me perguntaram sobre isso. Hoje é a febre dos pequenos, né, pré-adolescentes. Roblox é uma plataforma com N tipos de jogos. Se você pergunta a uma criança o que ela escolheu na plataforma, você vai observar que cada criança escolhe alguns jogos que têm a ver com o mundo dela. Não é aleatório, não é à toa. E você tem jogos muito interessantes, né? Então, eu mesmo na clínica pergunto, eu estou o tempo todo sintonizada e perguntando o que eles estão acompanhando, e você descobre que existem jogos que você pode adotar. Você pode ser uma família que adota um bebê, você pode ser um bebê que adota pais. E você vai compondo a sua família e optando pelos tipos de pais e bebês que você quer ser. Você tem jogos onde você opta por cuidar de bichinhos. Você tem jogos onde você começa com bebezinho e vai sendo criança, adolescente e adulto, e você tem que ir para a escola e você passa na prova, e aí você consegue um trabalho, e aí se você quer ser bonita, você paga tanto, você vai para a academia. Você pode fazer uma cirurgia estética, tem isso em jogo. Você escolhe fazer a cirurgia para ficar bonita. E existe uma tradução da vida adulta dentro dos games que as crianças estão tentando entender, do jeito delas, elaborar do jeito delas. E é neste processo que os pais precisam estar atentos a acompanhar e não julgar.
Para, isso é uma bobagem. Não, esse jogo não, para, que negócio é esse? Né? Não, ele é um bobo. Bom, mas ele é um bobo, você gostou dele? Porque você já pré-julga algo que a criança, de algum jeito, incorporou como importante. E muitas das vezes que os pais acham algo perigoso, a criança não vê perigo algum. Por quê? Porque ela está lendo aquilo de outra perspectiva. E se o pai não entender que ela está lendo de outra perspectiva, a própria proibição, para com isso, esse jogo você não entra, para a criança fica uma confusão. Ué, mas eu estou jogando porque eu quero ser mais habilidoso, eu quero poder mostrar que eu posso fazer isso, né? E para o pai fica difícil. Não, olha, era um minutinho só, tá? Desculpa. Mas não, foi muito bom. Tá. Muito obrigada pela sua participação. A você que nos assistiu, muito obrigada pela sua participação também. Aqui tem mais um conteúdo com bastante qualidade sobre como educar os nossos filhos. Eu te espero no próximo programa. Até lá!